Eu vou começar esse vídeo dizendo uma coisa aí para você, plantonista. O Lula, o governo Lula, nunca precisou tanto de você como agora, viu? Porque os ataques ao Lula agora vindo da imprensa e do bolsonarismo vão ser cada vez maiores e a coisa vai piorar muito depois das eleições municipais. O bolsonarismo já colocou aí como prioridade o impeachment do Lula, ou seja, um golpe nos moldes do golpe contra a Dilma, logo para depois da eleição. No primeiro governo Lula, começou em 2003, aí em 2004 teve eleição municipal, logo depois da eleição municipal começou o bombardeio da imprensa, poucos meses depois inventaram o mensalão e aí tentaram de tudo para o impeachment contra o Lula. Dessa vez, eles têm maioria no Congresso. Para quem está aí reclamando, mas o Lula não articulou, essa semana foram várias derrotas. Olha, quase todas as derrotas do governo Lula foram por 320 votos. São apenas 20 a menos. São 342 para o impeachment, tá? 20 a menos do que para o impeachment. Para o impeachment do Lula ser aprovado, tá assim, ó. O tamanho aí do apoio ao Lula no Congresso Nacional, apoio incondicional ao Lula, hoje é de 120 votos. O resto é só liberando muita verba para os bandidos. E quando esses bandidos souberem que, olha, talvez tirando o Lula entre alguém que nos dê mais grana e mais acesso para roubar, a gente tira o Lula na hora. É assim que tá a coisa. Então o Lula precisa de muito apoio popular. Ele falou, não basta só votar e ficar 4 anos assim, votei no Lula, tá bem. Não. Ainda mais quando muitos dos que votaram no Lula votaram em deputados e senadores do Centrão. O Lula teve 48% dos votos no primeiro turno, só que o PT não fez nem 15% da bancada da Câmara dos Deputados. Aí você vê que a coisa não dá. Depois dessas derrotas aí do governo Lula no Congresso Nacional, acendeu lá o alerta e o bolsonarismo estava em euforia. O que aconteceu é que a família Bolsonaro não. A família Bolsonaro estava bem irritada por conta das traições do Tarcísio de Freitas. Eles perceberam que o Tarcísio começou a fazer aquele caminho do político neoliberal, aquele caminho que faziam os políticos do PSDB. Ir lá beijar a mão dos donos da Globo, beijar a mão do Luciano Huck, que também é assim com a cúpula da Globo, ir lá beijar a mão dos donos dos grandes bancos do Brasil, dos bilionários que controlam o Brasil. O próprio Bolsonaro fez isso em 2018. Porém, esses aí não apoiaram o golpe do Bolsonaro e esses aí querem um novo bolsonarista. Eles querem um bolsonarismo sem Bolsonaro. O Bolsonaro fica de lado, de preferência preso para não ter chance nem dele falar abobrinha, e lá da prisão ele declarando apoio a alguém. Quando esse alguém for eleito, o Bolsonaro pode ser solto porque o apoio dele surtiu algum efeito. Esse é o plano aí de muita gente e o Bolsonaro está pé da vida agora sendo avisado desse plano. Os filhos do Bolsonaro também já mandaram recados direto ao Tarcísio e aí começam as traições. O André Mendonça, ministro terrivelmente evangélico indicado pelo Bolsonaro para o STF, na semana retrasada, ele já deu a primeira traição. Ele, junto com Cássio Nunes, os dois e os outros ministros todos do STF negaram o habeas corpus para o Bolsonaro. Ou seja, eles disseram ali, se prender o Bolsonaro, tem meu aval. Foi uma votação que terminou em 10-0. Só o Alexandre de Moraes não votou, se ele votasse seria 11-0. Ele não votou por quê? Porque quem vai decretar a prisão é ele. Ele vai votar pelo habeas corpus quando a prisão já tiver sido feita, aí ele já nega o habeas corpus, aí manda para o plenário depois para que todo mundo negue. No habeas corpus preventivo, aquele que é o relator do caso, que pode, talvez, decretar a prisão, não vota. Por isso foi 10-0. A coisa tá feia. Não foi a primeira traição aí do Cássio Nunes e do André Mendonça. Eu já tinha citado aqui que o Cássio Nunes também fez outras decisões aí contra o Bolsonaro. E eis que um dos vetos do Lula que foi derrubado aí, que a imprensa fala, derrota para o Lula. O que acontece é o seguinte, o Lula ele sabe que ele tem uma minoria no Congresso. Ele sabe que na hora de fazer sua parte, a esquerda não conseguiu fazer a maioria no Congresso. A gente conseguiu eleger o Lula numa mega frente ampla, mas exatamente, frente ampla. Muitos dos que votaram no Lula são de direita, de centro-direita, de direita neoliberal. Tem gente até de direita neoliberal no governo Lula. E esses aí votarem parlamentares do Centrão e da direita, que fecham com o bolsonarismo sempre que podem. E aí o que acontece? O Lula, por saber disso, ele sabe que ele tem que escolher a dedo as brigas dele no Congresso. E aí ele não pode sair liberando emenda para, saidinhas dos presos. É provado por vários estudos aí sociológicos que os presos terem direito a saidinha. Saidinha o preso, ele depois de um tempo, ele pode ali ir para o regime semiaberto, ele pode trabalhar fora, alguns podem passar aí o dia fora da prisão e voltam à noite, outros voltam no final de semana para a prisão, depende aí do regime.
E tem também, podem também sair em algum feriado e tudo mais, desde que voltem. Tá, isso é provado que isso ajuda na ressocialização e que em lugares onde isso não acontece, a chance de um detento, quando é solto, acaba a pena dele, voltar a ser um criminoso é muito maior, muito maior. Então, até pensando em, olha, salvar verba depois para a polícia ter menos bandido para prender, ter menos lotação nos presídios e tudo mais, o importante é ressocializar sempre, né? Era melhor ter isso. Por isso, o Lula vetou um projeto aprovado aí pelos bolsonaristas de saidinha. Derrubaram o veto do Lula com 322 votos. 20 a menos do que para o impeachment, tá bom? Só 20 a menos. A imprensa fala, saidinha é uma coisa extremamente impopular para o governo, por isso a imprensa aproveita para falar, olha, saidinha foi derrubada em derrota para o Lula. Seria uma derrota se o governo tivesse aí mexido os pauzinhos para tentar aprovar isso. Não fez, porque o Lula já decidiu. Pauta de costumes vai ser o que vocês votarem. Vocês não votaram nesse parlamento aí? Então, ó, se o parlamento aí, ó, agora pode clube de tiro ao lado de escola. Então, seus filhos aí, sobrinhos, netos, crianças, podem estar estudando e ao lado tá cheio de marmanjo armado, bolsominion armado, treinando tiro. Do lado de escola infantil. Qual o problema da criancinha lá de 6 anos de idade tá aprendendo a ler e lá no fundo, um monte de som de bala, de fuzil, nenhum para os bolsonaristas. O Lula, que ele diz, pô, eu vou brigar na pauta econômica. Na pauta aí de costumes, ó, a população não votou nesse Congresso? Eu vou fazer o quê? Não dá para eu comprar essa briga, porque votaram num Congresso muito ruim. Não é igual o Congresso eleito em 2002, em 2006, em 2010, e olha, nem igual ao Congresso de 2014, aquele que deu golpe na Dilma. Não. É muito, mas é muito pior o Congresso Nacional atual. É muito mais para a direita e muito mais para a extrema direita. Então não tem o que fazer, não dá para ficar aí brincando nesse tipo de pauta aí. A gente vai brigar mesmo, são nas pautas econômicas para melhorar a vida da população, a vida econômica da população. Afinal, esquerda e direita, se você pensar bem, é coisa de economia, é a visão econômica. Tem a visão progressista, tem a visão de quem é mais autoritário, tem quem é mais conservador, mais liberal, etc, etc. Mas o Lula é de esquerda, ele falou, ó, esquerda é o meu governo, vai ser aqui a pauta econômica. De resto, não tem como eu sair brigando. Ok, eis que o STF briga para ele. E nesse caso, o André Mendonça. O André Mendonça caiu nas mãos do André Mendonça, o primeiro caso no STF de um preso pedindo direito à saidinha para trabalhar fora da prisão. Saída temporária para trabalhar. Pois bem, esse preso, ele tinha direito à saidinha, aí como foi aprovado aí pelo Congresso Nacional, em abril o Ministério Público disse o seguinte, olha, você não tem mais esse direito porque o Congresso Nacional disse que não existe mais isso. Então, você tem que voltar para a prisão. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais disse, o Congresso Nacional aprovou, tá valendo, você tem que voltar para a prisão, já estava preso, né? Mas você não vai mais poder sair, nem para trabalhar, nem para nada, nem para feriado, não interessa, não sai mais, fica na prisão. Pois bem, o preso recorreu, chegou ao Supremo Tribunal Federal e chegou nas mãos do André Mendonça no mesmo dia em que os bolsonaristas estavam comemorando que eles barraram as saidinhas e agora esses presos estarão fora das ruas, etc, etc. Pois bem, eis que o André Mendonça julga e fala, não, pode ter saidinha sim, pode sim. Aí vai para o espaço o argumento dos bolsonaristas. O ministro bolsonarista deixa ter as saidinhas. Por quê? Diz André Mendonça, olha, ele já tinha o direito antes. A lei foi feita agora. A lei não pode retroagir contra o réu. A lei só retroage a favor do réu. Então, não interessa se hoje não existe mais saidinha. Quando ele foi condenado, existia. Então, ele vai continuar tendo direito a isso. E aí tem um problema para o bolsonarismo, que é um problema bem caro a eles, que é o seguinte. Quando chega o primeiro processo no STF, André Mendonça diz isso, ele não está criando oficialmente uma jurisprudência, porque para criar jurisprudência é um tipo de processo diferente. E é votado no plenário. Mas ele já está dando a sinalização para os outros ministros do seguinte, ó, esse é o caminho aqui, tá? Inclusive eu, mais conservador, mais fascista de todos, estou dizendo que o caminho é esse, tá? Ele é preso, ele tem direito à ressocialização, fim. Ou seja, isso quando chegar no STF, o que vai acontecer? Se você assistiu os últimos vídeos do Plantão Brasil, você vai lembrar que eu disse, olha, o Lula não vai comprar brigas porque o STF vai resolver muitas delas. O STF vai chegar e vai falar, olha, eles têm direito sim, acabou.
Então o Lula não precisava comprar essa briga. Muita gente ficou desanimada, falando, mas o Lula deveria ter feito isso. Não dá, não dá. Era na hora de fazer campanha para os parlamentares de esquerda, mais e mais e mais. O que acontece, já falei aqui, minha crítica continua, eu fico pasmo com a incompetência de 90% dos deputados e senadores de esquerda. 90%, 95%. Eles são um zero à esquerda. Eles só servem para ser um voto a mais ali no Congresso Nacional e não fazem nada. Eles só estão perdendo espaço para a extrema-direita nas redes sociais. E em 2026 a tendência é que o Congresso seja muito mais fascista do que hoje, tá? Porque quem ganha nas redes sociais, quem tá lá assim, ó, todos os dias fazendo TikTok, fazendo Instagram, fazendo YouTube, são os parlamentares da extrema-direita. Os da esquerda estão só resmungando, reclamando pelos cantos, deixando sua assessoria que não entende nada de redes sociais, nada mesmo, fazer postzinho no Twitter, postzinho chato no Instagram que ninguém curte, ninguém compartilha, só baixa o alcance deles. Tem parlamentar aí da esquerda que eu vi a conta deles no Twitter e a conclusão que eu cheguei foi o seguinte: a única chance desse parlamentar um dia ter alcance é se ele deletar a conta dele, que já ferraram tanto o alcance dele que já não dá. Ele tem que deletar a conta dele e abrir outra, porque não dá da maneira que tá. Esse é o nível aí da esquerda. Para você estragar uma conta a ponto de ficar inviável, é porque você tem que fazer muita coisa errada durante muito tempo. E isso é 90% dos parlamentares da esquerda. Citei outro dia aqui alguns exemplos aí que fazem bem e tal, que são exceções. De resto, todos aí são a regra. Então, o Lula já fala, essa briga aí eu não vou comprar. Só que o que acontece? Quando tem votação no Congresso Nacional e a esquerda vota contra, e a extrema-direita junto com o centrão e a direita neoliberal ganham, o que a mídia fala? Derrota para o Lula, derrota para o Lula, derrota para o Lula. E olha só, olha que matéria mais canalha do UOL. O governo tem choque de realidade e não sabe lidar com o Congresso conservador. Eu peço aí a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta.